O povo veio aqui te ouvir. Ajude eles, meu Pai. Fale com eles, abençoe eles, fortaleça. Que essa palavra nos ajude, meu Pai. Que essa palavra nos dê força. Fale o que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, diga: meu Deus, fale comigo hoje. A boca vai ser do homem, mas a palavra vai ser do Senhor. Me faz entender essa palavra, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos falar sobre um homem chamado Jefité. Como era o nome dele? Jefité. Vamos tirar lições dessa história. Ele foi injustiçado, mas Deus ajudou ele a virar o jogo. Diz assim: era então Jefité gileadita, homem o quê? Não ouvi. Valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefité, era o pai dele. Olha para mim, por favor. O mundo, ele machuca. O mundo é preconceituoso. O mundo fere. Jefité, ele era um homem de valor, era um homem valente, era um homem que tinha valores na vida dele. Só que tinha um porém: ele era filho de prostituta. Nós não escolhemos a maneira que vamos vir ao mundo, nós não escolhemos a nossa família. Ele não tinha culpa de nada. Que culpa ele tinha que a mãe dele era prostituta? Ele não tinha culpa. Só que marcaram ele como filho de prostituta. Tinha esse porém. Mas Deus tira os poréns. Se você lê na Bíblia, Naamã era comandante do exército da Síria, porém ela era leproso e Deus curou. Ana era de Deus, porém não conseguia ser mãe e Deus fez ela ser mãe. Deus tem poder para tirar os poréns da nossa vida. Agora estava tudo tranquilo, porque o pai de Jefité estava vivo, mas ele morreu. E olha o que diz o versículo 2: também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, fizeram o quê? Expulsaram a Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Olha para mim, por favor. Olha que forte. O pai morreu e a coisa ficou feia para ele. Tem gente que sabe o que é isso. Depois que o pai se separou, a coisa ficou mais pesada. Tem gente que trabalha aqui desde criança, desde adolescente. Depois que o pai morreu, que a mãe morreu. Tem gente que depois que alguma coisa aconteceu, piorou para ela. O pai de Jefité morreu, os irmãos se uniram e colocaram ele para correr. E falou: você não tem direito da herança. Você não tem parte com essa herança. Você é filho de outra mulher, sai daqui. Enxotou ele, expulsou ele. Os irmãos não queriam que ele tivesse direito à herança, mas Deus queria. Entenda isso, por favor. Ele foi expulso, humilhado. Disseram: aqui você não fica, você não tem parte com essa herança. Quando é de estranhos, uma injustiça dessa já dói, mas quando é de família dói mais ainda. Tem gente que a família dela é uma bênção, mas tem gente que tem pessoas complicadas na família dela, pessoas que só Deus na família dela. E foram os irmãos de Jefité que expulsaram ele. Aí diz assim o versículo 3, está entendendo até aí? Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E os homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíram com ele. Olha para mim, por favor. Ele estava em Gileade. Gileade significa lugar de testemunho. Olha o significado de Gileade, lê alto aí. Significa o quê? Monte de testemunho ou testemunho. Olha para mim, por favor. Ele estava em Gileade,
mas expulsaram ele. Ele baixou a cabeça e saiu. Foi para Tobi. Tobi era um lugar bom, mas Deus queria ele em Gileade, em um lugar melhor. Gileade era o lugar do testemunho. Tem gente que já deu testemunho e agora está enfrentando a injustiça, agora está enfrentando um momento difícil. Imagine ele andando para Tobi, humilhado, talvez chorando, triste, mal por dentro, porque a decepção foi grande. Ele não ficou se vitimizando, ele não ficou buscando comiseração, ele era valente, ele não jogou a toalha, ele não desistiu. Com tudo o que aconteceu, ele não parou, e ele foi para Tobi. Quando ele chegou em Tobi, ele se tornou chefe daquelas pessoas levianas. Escute isso, tem momentos na nossa vida que nós temos que conviver com pessoas difíceis. Tem momentos na nossa vida que você tem que conviver com pessoas que são difíceis de conviver com elas, mas Deus permite. É um tempo. Lembra que Davi, na caverna de Adulão, ele teve que conviver com pessoas difíceis, mas ele deu o melhor dele e foi referência, e foi exemplo, e tirou o melhor dessas pessoas. Tem momentos na nossa vida que nós vivemos com pessoas que não gostaríamos de viver ou conviver com elas, mas Deus permite, e nós temos que dar testemunho para elas. Amém? A mulher deu testemunho dizendo o quê? Bispo, eu estava tão mal na minha empresa que eu não estava conseguindo nem pagar o salário dos meus funcionários, quanto mais mandar algum embora, porque eu não tinha dinheiro para pagar a rescisão, e eu tive que conviver com pessoas difíceis, mas hoje Deus me honrou e mudou tudo. Mas naquele momento eu não me abati, eu não me entreguei, eu pedi paciência para Deus, eu pedi equilíbrio para Deus, eu pedi auxílio para Deus, e Ele me ajudou, para não perder a cabeça. Tem momentos que você convive com pessoas complicadas, mas é um tempo. E ele estava em Tobi, recomeçando a vida dele. No versículo 4 diz assim: e aconteceu que depois de algum tempo, não foi na hora, foi o quê? Depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar quem? A Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: vem e ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciões de Gileade: porventura não me odiastes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que pois agora viestes a mim, quando estais em aperto? Olha para mim, por favor. Ele foi de Gileade para onde? Não ouvi. Para Tobi. Lá em Tobi demorou um tempo, apressadinho, ansiosinho, ansiosinha. Você sabe que é com você, tem um tempo. Tem um tempo, não é no seu tempo, não é na sua hora, teve um tempo, mas ele estava em Tobi. Tinha pessoas levianas, mas ele não se tornou leviano. Não coloque a culpa nos outros. Ah, eu comecei a ser desonesto porque lá todo mundo faz coisas desonestas. Não, não. Você passou a ser desonesto porque você quis. Você passou a ser injusto porque você quis. Porque tem gente que convive com muita gente leviana, muita gente complicada, mas ela não perde os valores dela. Ele era um homem de valor. E ele estava lá em Tobi. De repente surge aquelas pessoas que tinham expulsado ele e vieram até Jefité. E Jefité falou: o que vocês fazem aqui? Vocês me odeiam? Tem gente que acha ruim quando algumas pessoas aparecem para pedir ajuda para elas e diz assim: pô, você só me procura quando precisa? Ótimo. Tem gente que é assim, mas você é luz, você tem o que dar. Quando elas estão mal, elas lembram de você.
Quando elas precisam, é você que elas procuram para pedir ajuda, para pedir oração, para pedir conselho, para pedir forças. Graças a Deus que não é você precisando delas, elas precisam de você. Não foi Jefité que foi atrás da família, foram eles que vieram atrás de Jefité e pediram para que Jefité voltasse. Onde é que Jefité estava? Em Tobi, recomeçando, na dificuldade, mas estava lá. Você sabe que a nossa humanidade é que faz nós reagirmos como Jefité. O que é que vocês querem aqui? Eu sei que vocês não gostam de mim. Tem gente que você sabe que não gosta de você, que não engole você, mas vai ter que aturar você, porque Deus é com você. Não adianta querer o seu mal, não adianta querer mal de quem é de Deus, de quem é escolhido por Deus. Pode fazer injustiça, que Deus faz justiça. Pode expulsar, que Deus traz de volta. Pode tentar dar prejuízo, fazer o que for, Deus abençoa. Precisaram de Jefité, porque os amonitas vieram contra eles, e Jefité era valente. Deus permitiu que uma luta viesse contra Israel, para que eles precisassem de Jefité. Deus permite coisas acontecerem, para que precisem de você, do seu serviço, da sua mão de obra, do seu produto. Deus permite isso. E Jefité achou estranho. Aí diz assim, para terminar, falta 400 versículos. Versículo 8, tem que adiantar hoje, né? E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e sejas por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciões de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe? E disseram os anciões de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefité foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Olha para mim, Jefité estava aqui, ó. Onde é que ele estava? Em Tobi. Ele não estava ali porque ele queria, ele estava ali porque ele foi expulso. Tem gente que está desempregado porque mandaram ele embora, porque fizeram injustiças, não é porque ela quer. Tem gente que saiu de certos lugares, não foi porque queria sair dali, foi porque não teve umas condições de pagar, de sustentar aquele lugar, uma loja daquele tamanho, um galpão daquele tamanho, uma moradia em um lugar melhor. Só que não adianta querer tirar você de onde Deus não quer que você saia, porque se tirar, Deus traz de volta. É assim que Deus trabalha. E eles chegaram e falaram: Jefté, volta com a gente, porque os filhos de Amon querem guerrear. Jefté falou: vocês estão dizendo que eu vou ser chefe, que eu vou voltar para Gileade? Eu volto. Imagine aquele homem que veio de Gileade para Tobi, como? Pô, o que fizeram? Injustiça, mas Deus é comigo, vai dar certo. E começou a vida aqui em Tobi. De repente ele volta de cabeça erguida, honrado. Precisaram dele, foram buscar ele, foram atrás dele, e ele volta com fé. Os amonitas tinham um costume de, quando venciam os inimigos, marcavam os inimigos arrancando o olho direito. Você pode ver essa passagem quando Saul viu o povo chorando, porque os amonitas falaram: eu faço aliança com vocês, vazando o olho direito de todos vocês. Eles furavam os olhos, eles arrancavam a visão direita deles, deixavam eles cegos, marcavam. Lembra que o povo de Gileade marcou Jefité como filho de prostituta? Quem planta, colhe. Quem planta injustiça, colhe injustiça, tá? Quem planta coisa desonesta, colhe coisa desonesta. E Jefité voltou. Agora olha o que diz o versículo 27 para terminar. Depois que ele tentou dialogar com os inimigos e eles não aceitaram, diz assim: tampouco pequei eu contra ti, porém usas mal comigo em pelejar contra mim. Tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é o que? Não ouvi. Julgue hoje entre os filhos de Israel
e entre os filhos de Amon. Como é que ele enxergava Deus? Como juiz. Ele colocou a causa dele diante de quem? De Deus. E olha o que diz aqui: porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras de Jefité, que Jefité lhe enviou. Então, quem foi que veio aí? Lê alto agora. O Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessou ele por Gileade, Manassés, passando por Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefité fez o quê? Não ouvi. Um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Então Jefité passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor deu o quê? Na sua mão. Olha para mim, por favor. O Espírito de Deus veio sobre Jefité para usar Jefité. Teve um rapaz que deu testemunho ontem, que ele disse que ele queria o Espírito Santo para usar o Espírito Santo para ter as coisas, e nunca vinha. Mas no dia que ele entendeu que o Espírito Santo não é para eu usar o Espírito Santo para ter uma vida melhor, é para ele me usar, então ele recebeu o Espírito Santo. O Espírito de Deus veio, mas Jefité queria estabelecer aquela vitória. Aquele homem que foi expulso de Gileade voltou como juiz de Israel. Era a época dos juízes, por isso que o livro que nós lemos é o livro de Juízes, e Deus honrou ele. Tinha porém, preconceito, tinha tudo contra, mas teve um Deus que é justo, que mudou a vida dele, e virou o jogo, e honrou ele, e fez precisarem dele, e deu a vitória para ele. E é esse Deus que vai dar vitória para você. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. Amém. Podem sentar, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 57. Lucas, capítulo 9, no versículo 57, por favor. Tua voz, Senhor, canta enquanto as pessoas acham. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas, da alma inquieta, que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão, e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento. No meio do tormento. Tua voz é tudo. Cante forte, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu me entrego. Tua
voz é a segurança. Tua voz é a segurança. No começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Tua voz é tudo. Já acharam? Lucas capítulo 9, versículo 57. O bispo Renato foi reinaugurar João Dias. Tivemos lá uma reforma e ele está inaugurando agora às 20 horas a nossa igreja ali da João Dias. Mas amanhã, se Deus permitir, ele vai estar aqui na terapia do amor, 20 horas com a Cristiane, abençoando sua vida sentimental. Amém? E o bispo Adilson daqui a pouquinho vai ministrar a Santa Ceia para a gente. Agora, levante sua Bíblia, por favor. Em nome de Jesus, meu Deus, fala conosco através da tua palavra. Não tem sentido nós estarmos aqui e não te ouvirmos. É a tua voz que faz a diferença. É a tua voz que muda tudo, que nos fortalece, que nos faz entender tua vontade. É a tua voz, meu Pai, que nos direciona. Então, tenha compaixão, meu Pai, de todos nós, e que essa palavra possa falar conosco, corrigir o que precisamos corrigir, mudar o que precisamos mudar, nos faça entender claramente. Usa a minha boca agora e não deixe nenhuma dúvida, mas que essa palavra sirva para abençoar todos nós, em nome de Jesus, amém. O título dessa mensagem diz: o preço do discipulado. Tudo na vida tem um preço. Você pode estar usando até uma roupa que você não comprou, que alguém doou para você, mas alguém pagou o preço. Tudo tem preço. Muitas pessoas, por causa da graça, elas não têm o entendimento, porque o Senhor Jesus morreu por elas, elas pensam que não precisam fazer mais nada. E essa graça custou caro para o Senhor Jesus. Ele pagou um preço caro para nos salvar. É incrível o que o ser humano faz com Deus. Incrível. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amou de tal maneira o ser humano, de vez de amá-lo de tal maneira, despreza ele de tal maneira, rejeita ele de tal maneira. Olha que ele nunca falhou e o ser humano troca ele. Olha que ele sempre está pronto para atender, ouvir o ser humano, e o ser humano não busca, não rejeita, aliás, só rejeita, não busca. Essa é a realidade, mesmo ele tendo pago um preço muito caro. Mas você vai entender uma coisa interessante aqui. Diz assim: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: o que é que Jesus disse? As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa o quê? Os mortos, o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Olha aqui para mim, por favor. Vamos entender como isso é forte. Vamos entender essa urgência que o Senhor Jesus quis passar para os seus discípulos, para quem queria segui-lo, mostrando que anunciar o reino de Deus, pregar a salvação, é mais importante que tudo. Nós não desrespeitamos o luto,
Todas as vezes que nós fomos chamados para fazermos enterros, nós fizemos. Eu enterrei meu pai. Não tem nenhum problema você enterrar seu familiar. Mas o que o Senhor Jesus estava querendo passar para os discípulos era a urgência, a importância de anunciar o reino dele. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas são, eu posso dizer assim, demoradas para as coisas de Deus. Nós estávamos evangelizando e uma pessoa falou: eu sei onde é o templo, um dia eu vou lá. Na cabeça dela é o seguinte: sempre vai ter a igreja ali, sempre vai ter o templo ali, um dia eu vou. Tem gente assim: um dia eu me batizo, um dia eu perdoo, um dia eu me conserto. Ela sabe o que está errado, já não muda. E digo mais, tem coisas que Deus nem fala mais com você, porque Ele sabe que você já sabe que isso é errado. Ele só espera você mudar. Ele não vai ficar falando a mesma coisa sempre. Ele já sabe que você tem entendimento do que é certo e do que é errado. Você sabe o que você tem que deixar, o que você tem que abrir mão, para que você tenha a sua salvação, se é que você quer a salvação. Quando se trata de salvação, tem que ter urgência. Lembra que Zaqueu desceu depressa. Lembra quando Deus falou: hoje, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, hoje, não deixa para amanhã não endureçais o vosso coração, é agora. Eu já vi muitas pessoas perderem a salvação, morrerem sem salvação, porque elas demoraram quando não podiam demorar. Eu sei que nem todo mundo vai ser salvo, mas eu tenho um entendimento, porque Deus é justo. Nós temos que anunciar o evangelho, o reino dele, para que ninguém possa dar desculpas, dizendo assim: eu não sabia, eu não sabia que tinha o céu, eu não sabia que tinha o inferno, eu não sabia da vida eterna, eu não sabia que eu tinha uma alma. Nós chegamos a fazer uma camisa, não sei se você já viu: a alma não morre. Nós gastamos milhões todos os meses na mídia. Você muda de um canal, muda um canal, nós estamos lá pregando. Muda para o outro, nós estamos lá pregando. Muda para o outro, nós estamos lá pregando. Não aguento mais assistir eles, muda para o outro, nós estamos ali também. Ah, vou ouvir rádio, nós estamos ali também. Se for para a rede social, nós estamos ali também. Se for na rua, nós estamos ali. A mulher, um dia desse na evangelização: meu Deus, até aqui vocês estão? No hospital nós estamos, no presídio nós estamos, nas comunidades nós estamos. Nós sabemos a urgência de pregar o reino. Nem todos vão aceitar, mas ninguém vai poder dar desculpas para Deus. Se você chegar aqui amanhã, eu vou estar pregando. Amanhã eu vou estar na rádio pregando, vou estar na televisão pregando. Sexta-feira nós vamos estar pregando. Todos os dias, seja para uma pessoa, seja para muitas pessoas, não importa. Mas todos os dias nós vamos fazer a mesma coisa. Agora, a decisão é da pessoa. Entenda que Deus não aceita desculpas. Você não pode querer servir a Deus do seu jeito. Olha o que a pessoa diz: deixa eu enterrar meu pai. Ou seja, deixa eu fazer primeiro o que eu quero, deixa eu servir do meu jeito. Ele disse: deixa os mortos enterrar os mortos. Vai lá e anuncia o reino. Quando Adão perdeu o paraíso, ele errou quantas vezes? Uma só. Quando ele teve a chance de buscar o perdão, a misericórdia, e Deus perguntou, já sabendo de tudo, porque quando Deus pergunta, ele já sabe, ele só está dando uma chance. Ele falou para Caim: cadê seu irmão Abel? Você acha que Deus não sabia? Ele pergunta dando chances.
E ele perguntou para Adão, e Adão, de vez de falar, Senhor, eu errei, o que é que ele disse? A mulher que o Senhor me deu. Olha a desculpa dele. Em outras palavras, se o Senhor não me desse essa mulher, não teria acontecido isso. Desculpa. Olha só, a pessoa, ela foge da culpa dela. O ser humano é especialista em dar desculpas. Desempregado, não tem emprego. Desanimado, não tem ânimo. Desculpa, ela não assume a culpa dela. Você pode até pedir desculpa, mas não fique dando desculpas para Deus, senão você vai perder a sua salvação. Ele não aceita desculpas, porque você conhece a verdade. Tem gente que mesmo no frio, ela vai se batizar, porque ela quer ser salva, ela quer a vida eterna, ela tem entendimento que Deus esperou até demais, que Deus teve misericórdia até demais. Tem gente que, se parar para pensar na vida dela, até quando você era incrédulo, Deus te livrou. Quantos perigos, quantas coisas aconteceram. Há quem Deus livrou na pandemia, quem Deus livrou de assaltos, há quem Deus livrou da morte num acidente. Tem gente que já passou por tantas coisas, tem marcas no corpo. Viu porque nós não podemos deixar para depois as coisas de Deus? Porque Ele não vai aceitar desculpas. Senhor, sabe o que foi? É porque eu ia me batizar, eu ia me entregar, eu ia largar amante, eu ia parar de ver pornografia, eu ia, mas não fez o que tinha que fazer. Deus, pessoal, Ele fala, Ele tenta de tudo que é maneira salvar. Ele não quer perder ninguém, Ele não tem prazer. Quando um perverso morre, Ele não tem prazer na morte do perverso. Ele não tem. Você assiste certas coisas que você fala, poxa, como é que pode existir uma pessoa assim? Como é que pode uma pessoa ter feito isso com um idoso, com uma criança? Seu senso de justiça logo, é mexido. Você fica. Tem coisa que eu não gosto nem de assistir, não me faz bem, me deixa. Mas Deus quer salvar. Deus quer salvar o perverso. Deus não quer que ninguém se perca. Eu fico pensando em Abraão, quando Deus pediu Isaac para ele. Ele poderia dar desculpa, Senhor, Sara não vai querer não, hein? Se eu tocar nesse assunto vai ter uma guerra mundial. Sara, não. Ele mostrou que Deus continuava sendo o primeiro amor dele. Ele mostrou, ele provou. Ele não deu desculpas. Ele mostrou que o tempo não tirou o primeiro amor. Ele mostrou, ele provou. Como a gente perde nas desculpas. Deus nunca aceitou, desde o primeiro ser humano, Ele não aceitou desculpas. E não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Desde o primeiro, Ele perdeu o paraíso. Lembra quando o Senhor preparou um banquete? Lucas 14:15 fala sobre isso, depois você lê. Ele preparou um banquete, mandou convidar, chamar as pessoas para o banquete. As pessoas disseram, não dá por causa disso, não dá por causa daquilo. Começou a dar desculpas. Quando chegou para o Senhor, ele ficou irado. Ele disse, tá bom, não querem? Chame outros. Mas o banquete está pronto. Só que tem uma coisa, aqueles que desprezaram, perderam o banquete. As pessoas que hoje estão desprezando Deus, vão perder o céu. Quanto melhor você estiver espiritualmente, menos desculpa você vai dar para Deus. Pessoal, hoje nós temos tudo a nosso favor. Nós temos a Bíblia, tão fácil ter uma Bíblia, até no celular você tem Bíblia, e a pessoa não lê. Tem gente que não consegue ficar 10 minutos orando, 5 minutos, se for pegar o tempo que cada um ora. Tem gente que ora aquela oração, que ela dorme no meio da oração, repetitiva todos os dias, um pinguinho, mostra que não depende de Deus, ela só ora quando o bicho pega.
Por isso que sempre o bicho está pegando para você, tá? Está sempre o bicho pegando para você, porque se não tiver problema, você não ora. Mostre dependência de Deus, tá? Que não precise problemas para nos despertar para orar. Ninguém ficava acordando o Senhor Jesus, não, de se levantar para orar, para buscar. Nós temos o Univer, uma plataforma. A sua igreja tem um Univer. Tem séries, tem filmes. Já se preocuparam em filtrar tudo para vocês. É para o seu bem. Nós estamos aí vendo toda hora falando sobre a Terceira Guerra Mundial. Nós estamos vendo o mundo borbulhando. Mas Jesus disse que ia ser igual nos tempos de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Igual ao tempo de Sodoma e Gomorra, compravam, vendiam, porque o ser humano quer isso. Ele só se preocupa com isso, com a vida aqui. Ele sabe que vai morrer e não se preocupa com o que vem depois. Quando você tem a visão espiritual do reino, toda oportunidade, além de cuidar da sua alma, toda oportunidade que você tem, você ganha almas. Toda oportunidade. Quem é de Deus quer ganhar almas. Toda oportunidade que tem, a pessoa quer ganhar almas. Eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que cospe, tem gente que muda a rua quando a gente está evangelizando, tem gente que trata mal, não tem problema. Eu atendi um casal que trouxe a filha esses dias aqui e falou comigo assim: bispo, minha filha, trouxe ela para a igreja para buscar Deus, ela não queria vir, eu pedi para ela vir, e ela com a cara desse tamanho. Queria que o senhor desse uma palavra para ela. Eu falei, eu fui para frente dela, falei, fique tranquila, tá? Sua mãe e seu pai já estão indo embora já, daqui a pouco vão desaparecer, não vai pegar mais no seu pé não, tá? Nós já estamos nos despedindo da terra, nós vamos embora, daqui a pouco você não vai ter pai nem mãe para pegar no seu pé não, pode ficar aí no mundão mesmo. Ela olhou assim. Falei, daqui a pouco sua mãe vai desaparecer. O dia que você estiver em casa, sua mãe desaparecer, seu pai desaparecer, sabe que nós subimos, tá? Fica tranquilo, fica bem tranquila. Ela baixou a cabeça assim. Você conheceu a verdade quando criança, mas está se iludindo com o mundo. A palavra ficou. Sei que o semblante dela, o biquinho logo murchou. Ganhe almas, fale de Jesus, anuncie o reino, se coloque à disposição, faça alguma coisa. Não pense só em você, use o que você tem boca, fale. Use o que você tem à sua disposição, mas vamos anunciar o reino, porque nós temos pouco tempo e a porta vai fechar. Só não enxerga quem não quer. Mas uma coisa eu sei: estou bem com meu Deus, vigiando. Se aprendeu a andar na fé, cuidado para não cair. Vigie, não dê desculpas para Ele. Olha o que ele diz aqui para terminar, versículo 61, né? Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas do jeito dele. O que é que ele queria? Mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse o quê? Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é o quê? Apto para o reino de Deus. Olha aqui, colocou a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Não tem volta. Você lembra da mulher de Ló? A Bíblia diz: lembrai-vos da mulher de Ló. O que é que ela fez? Só isso aqui, só olhou para trás. Por que ela olhou? Porque o coração dela estava dividido. O anjo pegou pelo braço. Deus vai julgar Sodoma e Gomorra, Deus vai descer fogo, sai daí. E apressando, e ela amarrada, não olhe para trás. Ela olhou, uma olhada. Quantas? Estragou tudo. Uma olhada, uma bobeira que você dá, uma navegada onde você não deveria navegar. Deus não está lá. Você sabe que Deus está em todos os lugares, menos na sujeira. Você vai buscar o que lá? Uma bobeira, uma olhada, se deu mal. Um erro pode ser fatal. Um erro, uma amizade, uma pessoa que você está flertando com ela. Você é casado, casada. Você sabe que o diabo quer te derrubar com isso.
Jesus disse para o jovem rico: uma coisa te falta. Ele saiu triste, era uma só. Adão errou quantas vezes? Uma. Não brinque com Deus. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Eu não posso estar brincando, coloca a mão na arada, agora não vou mais falar de Jesus, agora eu vou viver minha vida, não. Paulo disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. E eu digo a mesma coisa: ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque um dia eu fiz um voto de servir a Ele. E Ele não esquece do voto que eu fiz. Nós vamos ceiar. Você vai ter a oportunidade de se abrir para Deus, de conversar com Deus, de resolver essa injustiça, porque você pode até estar sofrendo injustiça, mas tem uma justiça que você pode fazer: se entregar a Deus. Ele pagou pela sua vida. Ele tem tentado de tudo que é maneira de salvar, te ajudar. Por mais frio que você esteja, tem gente na igreja que está fria. Você entra aqui e sai, você está mais preocupado com o que você vai fazer quando acabar o culto. Você está com a cabeça longe, você só está aqui com o corpo. Gente que está aqui, mas se Jesus voltar, ela sabe que ela fica. Você sabe a sua condição espiritual. Tem gente que sabe que se Jesus voltar, ela sobe. Eu lembrei de uma esposa lá do Rio de Janeiro que morreu. Antes de morrer, todas as enfermeiras e os médicos que vinham lá onde ela estava, ela evangelizava. Com saúde, sem saúde, no hospital, em casa. Eu estava fazendo culto sexta-feira, a mulher chegou: bispo, ora aqui por ele, porque eu peguei o táxi, e quando eu estava chegando no hospital para trabalhar, ele começou a ficar mal, eu percebi. Eu falei: o senhor está bem? Ele manifestou. Eu falei: não tem pastor, não tem bispo, ninguém, vai ser eu mesmo. Em nome de Jesus, saia. Vamos agora para a igreja. Trouxe ele aqui, resolve aí que eu estou indo para o trabalho, vou pegar outro táxi. Resolve aí. Que legal, aproveitando todas as oportunidades. Tomara que você esteja sendo útil para Deus. Se não está, passe a ser. Nós vamos ganhar almas para o reino dele. As coisas de Deus têm urgência. Tenha pressa para as coisas de Deus. Se apronte, porque está chegando a hora da verdade. Amém? Fique em pé, vamos ceiar. Prepara a Santa Ceia, por favor. Enquanto preparamos a ceia, curve a sua cabeça e pense na sua vida. Avalie sua vida agora. Cristo levou sobre si. Cristo levou sobre si As nossas dores. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si As nossas transgressões. as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz. O castigo que nos traz a paz está
por favor. Nós estamos servindo a Santa Ceia dessa maneira, às quartas-feiras. Eu vou precisar que você puxe um pouquinho o assento, o máximo que puder para trás, e você também dê um passinho para trás, que os levitas vão passar aí nos corredores e vão levar a Santa Ceia. Depois que você pegar, você vai fechar os seus olhos e você vai ter oportunidade aí de se derramar perante Deus, tá bom? Pode servir, por favor. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma, saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe pão, é Jesus que os convida a ceia vir, cantem todos como um coral, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá, e também dá vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está, agora somente vocês em coro cantem, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, feche os seus olhos e cante. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Feche os seus olhos agora. Se por acaso
Há alguém que falta receber um dos elementos? Então levante a sua mão, acene para que um levita localize você. Se há alguém que diz: faltou para mim o pão ou faltou o cálice, acene para os levitas e eles vão suprir o que lhe falta aí. E assim que você receber, feche os seus olhos. Meu Pai, todos nós fugimos da dor. Ninguém gosta de sentir dor. E quando alguma dor surge no nosso corpo, a gente logo corre para a caixa de medicamentos em busca de um analgésico, de alguma coisa que faça a dor cessar. Mas o Senhor não foi assim. Está escrito que agradou ao Senhor moê-lo e fazê-lo enfermar, para que todas as nossas dores estivessem sobre o corpo do Senhor. O Senhor suportou a dor que ninguém nunca sentiu nem poderá sentir. Está escrito que o Senhor levou sobre si as nossas dores. Levante na sua mão o pão. E este pão que nós levantamos na mão representa o teu corpo que por nós foi ferido, foi moído pelas nossas iniquidades, meu Pai. Quem mais faria isso por nós? A nossa mãe? O nosso pai? O nosso cônjuge? Um amigo? Não, ninguém. Por isso, meu Pai, ninguém ocupa o teu lugar na vida da gente, Senhor. Ninguém compete com o Senhor, nem coisas, nem pessoas, nem dinheiro, nem bens, nem nenhum ser humano, ninguém. O Senhor é o primeiro. O Senhor está acima de coisas e de pessoas. O Senhor está acima de tudo na nossa vida. E o Senhor é digno, porque o Senhor fez por nós o que ninguém faria. E tudo que nós fizermos, tudo que nós te dermos, não paga o que o Senhor fez por nós. Por isso, o que nós temos de mais precioso, que é a nossa vida, a nossa alma, aleluia, nós oferecemos a Ti. Consagra este pão, meu Pai, e quando nós o comermos, que venhamos receber a saúde que vem de Ti, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Nós consagramos cada pedacinho de pão, como a Tua carne, e quem crê, diga assim seja. Coma deste pão agora, e tenha comunhão com Deus. É o pão da comunhão com Deus, em que você se torna um só com Ele, um só espírito, um só corpo, um só pensamento, e você pode adorar a Ele, porque Ele é digno. Ninguém poderia fazer por você o que Ele fez. Então você pode adorar, você pode agradecer e glorificar. Fique à vontade. Levante na sua mão o cálice. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Ele tomou também o cálice, dizendo:
isto é o meu sangue que é derramado por vós. O sangue da nova aliança, meu Pai. Consagra e santifica, para que quando bebermos, venhamos receber saúde espiritual. Faça valer o teu sangue que foi vertido na cruz, e que nós tenhamos, meu Pai, saúde física e espiritual. E quem crê, diga assim seja. Beba do cálice agora. Isso. Não jogue o copinho no chão, não suje a igreja, guarde para depois você jogar fora. Mas agora você vai erguer o seu rosto, você vai levantar as suas mãos e vai adorar. Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele fará, por tudo que Ele é, porque só Ele é digno. Então ofereça a Ele o seu louvor, ofereça a Ele a sua adoração, faça com Ele um voto de não deixá-lo esperando jamais, de nunca deixá-lo esperando. As coisas de Deus têm que ter prioridade na sua vida, Ele tem que ser o primeiro em tudo, Ele não pode ficar esperando em nada. Então renove com Ele a sua aliança, os seus votos de fidelidade, adore a Ele agora, fique à vontade, fale com Deus. Glorificado seja o teu nome, meu Pai. Como é bom estar diante de ti, um Deus que nunca nos fez mal, um Deus que tem tanta paciência, um Deus que a gente não entende como ama tanto, de tal maneira, esse mundo, as almas. Nós queremos te amar de tal maneira, te servir de tal maneira. Receba a nossa adoração, receba nosso louvor, receba a nossa entrega, meu Pai. Que o Senhor nunca deixe de ser o nosso primeiro amor, como Abraão, que não deixou o tempo nem as bênçãos tomar o teu lugar. O tempo não roubou o primeiro amor dele, que era o Senhor. Não nos dá nada que vai fazer nós te deixarmos, que vai nos dividir. Não queremos olhar para trás nunca. Vem, Senhor, estamos perto do fim, estamos anunciando o fim, levando o teu reino. E há pessoas aqui, meu Pai, que é justamente o que ela mais deseja fazer. Coloque as mãos na altura do teu coração, não diga nada agora. Se você tem sido chamado por Deus para servir a Ele no ritmo que você servia antes, ou mais. Talvez depois você teve essa criança, você diminuiu o seu ritmo. Depois dessa empresa, desse trabalho, depois de um tempo, você está preocupado mais em comer, beber, comprar, vender, com outras áreas da sua vida. Mas você percebe Deus te chamando. Então vem aqui diante do altar. Vamos preparar o caminho para Ele. É para Ele, é por Ele que nós estamos aqui. É por Ele que entregamos toda a nossa vida, que até sofremos, e com amor e com alegria nós entregamos tudo a Ele.
Venha cantando, estou preparando o caminho. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça. Nele o meu prazer está. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de Eu desatar não sou digno de desatar